Privet, bem-vindos a mais um vídeo do Moscovite Caissara. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano, eu morei 4 anos na Rússia, tem vídeos meus aí gravados na Rússia, e eu sempre gosto de trazer alguma coisa para falar sobre a Rússia, né? Curiosidades, informações, trago alguns russos e russas, como no último vídeo a Nelly esteve aí, nos respondeu algumas perguntas. E se você tem alguma pergunta sobre a Rússia, alguma curiosidade, por favor, me chama no Telegram. Eu vou estar muito contente em esclarecer informações. Bom, o vídeo de hoje é o seguinte, pessoal. Eu vou esclarecer alguns pontos. Esclarecer um ponto, uma afirmação, que não é só minha, de outras pessoas também, de que a Rússia, aparentemente, é mais próxima do Brasil, culturalmente, do que os States. Você vai entender o porquê. Apesar da diferença da formação populacional dos nossos países, né? Por exemplo, os States e o Brasil foram dois países que foram colônia, né, nos séculos passados. Então, além da população nativa, muito foi trazido de fora e se mesclou, né? A população acabou sendo uma mescla de diferentes etnias, né? Tanto aqui quanto lá, nos States. Então, hoje, muito pouco da população brasileira, da população americana, é realmente nativa. Isso é uma semelhança que nós temos. Mas, que começam os pontos que nos aproximam. Primeiramente, eu acho que tanto o Brasil quanto a Rússia, nós somos não somente majoritariamente cristãos, mas o cristianismo ainda tem uma influência muito grande em decisões políticas, na maneira como a sociedade se comporta, né? Por exemplo, existe ainda um processo no Brasil de tentar tornar mais aceitas ideias como, por exemplo, liberdade de escolha de gênero. Existe um debate no Brasil, né, mais aberto para se aprovar aborto. Aí estão dois itens que geralmente no Brasil, especialmente diante de público cristão mais conservador, esses pontos são assistidos com uma certa resistência. E na Rússia é a mesma coisa. A Rússia é um país onde aborto, né, para quem não sabe, ele é ilegal, ele não é aceito no país. A Rússia sempre foi um país onde homossexualismo nunca foi explicitamente conversado, e hoje existem leis, né, que priorizam a união tradicional de homem e mulher. E apesar do Brasil se dizer um país mais aberto, mais inclusivo, essa questão ainda está em debate. Na minha visão, acho que talvez muitos de vocês também estejam de acordo comigo nessa questão, né? Então, primeiramente, nós temos a presença não somente grande, mas forte do cristianismo no modo como o país se constrói e se guia, né? Se administra. Segundo ponto, né? Nós somos financeiramente parecidos. Quero dizer com isso. Se você mora numa cidade média da Rússia, até mesmo cidade grande, né? Se você comparar o que você ganha com o que você gasta, o nosso poder de compra é mais ou menos parecido. Exemplo, eu moro em Ubatuba. Aqui em Ubatuba, o salário médio hoje em dia aqui é algo em torno de R$2.000. Isso em rublo se converteriam em 45 mil rublos, 36 mil rublos. Se você for uma cidade na Rússia, mesma proporção de Ubatuba, o ganho é mais ou menos o mesmo. Então, se a gente começar a falar aqui, por exemplo, de querer viajar para fora do país, querer comprar um carro, um apartamento, a dificuldade de você adquirir essas coisas é mais ou menos a mesma. Entendeu? E por isso, se a gente começa a conversar com o americano ganha em dólar. Então, para você comprar, por exemplo, um iPhone, né? Mesmo que a vida nos States não seja tão boa ultimamente, né? Mas ganhando em dólar, o que você consegue salvar é mais capaz de comprar um iPhone do que aqui. Então, se eu falar com um russo de economia e de vida financeira, é bem provável que a gente vai se entender nas dificuldades, no que é difícil de adquirir, entendeu? Então, presença cristã forte e expandida, né? E muito influenciadora. Vida financeira parecida, tá? E o terceiro ponto que eu quero comentar com vocês é, tanto no Brasil, quando os russos vêm para cá, dos casos que eu conheço, quanto dos brasileiros que foram para a Rússia, como eu, por exemplo, nós somos muito bem recebidos. Assim,
ser bem recebido, acho que é possível, né, em qualquer lugar do mundo. Mas tem uma diferença de que, por exemplo, as leis de imigração para entrar nos States, né, para você visitar, ou para trabalhar, ou para estudar, é muito mais burocrática, né? Tirar o visto, o processo de visto é muito mais elaborado. Então, já existe aqui, você deve saber disso, existe no Brasil sempre aquele medo se eu vou conseguir o visto, né? Que é caro, que é difícil. E quando você chega nos States, a gente entende que o brasileiro acaba virando a mão de obra mais barata lá. E o brasileiro, geralmente, são trabalhos braçais, ou como pintor, ou como entregador, né? Trabalhos dignos, obviamente. Trabalhos bons, né? Mas nisso, você automaticamente, na maioria dos casos, você se encaixa na sociedade americana se a gente fala de hierarquia, numa hierarquia numa posição mais baixa, né? Não que isso seja um problema, não que essa questão da hierarquia seja um problema, mas geralmente isso é o que acontece. Na Rússia, você também pode ter empregos desse tipo, mas aqui tá a coisa. Se você vai para a Rússia como brasileiro, se você começar a conversar com o russo, né? Se conhece, se introduz, se apresenta, o russo ele vai ter uma curiosidade em relação ao Brasil, ao brasileiro, num nível de, tipo, meia altura, sabe? Tamo igual. O russo, quando ele te vê, nos meus casos, o russo fala pra mim, muitas vezes reclamando do país dele. E eu, quando encontro um russo, eu reclamo também, né, da situação aqui do país. Eu enxergo ele, não vou falar aqui como superior a mim, mas enxergando o país num nível organizacional melhor do que o meu, né? Geralmente, essa é a impressão que a gente tem lá. Se você vai para Moscou, por exemplo, né? Tudo muito limpo, tudo funcionando muito bem, entendeu? Mas, pondo isso de uma maneira mais clara e menos elaborada, tá? Então, o russo, eu diria, ele nos recebe na Rússia, acho que num nível maior de igualdade. E também a gente aqui, quando recebe os russos, tratamos eles no nível de igualdade. O brasileiro é muito receptivo com todo estrangeiro, na verdade. Então, estão 3 pontos aí que eu acho que servem para sustentar a afirmação que aparentemente a Rússia e o Brasil, culturalmente, são mais próximos do que a Rússia e os States. Uma opinião minha e de outras pessoas também. Agora, eu vou esperar que você me comente o que você acha sobre isso. Tá bom? Obrigado por verem o vídeo. Fico muito contente de que vocês assistiram até aqui. E lembrando, quem tiver uma dúvida, quem fazer uma pergunta, só você achar no Telegram aqui em cima ou na descrição do vídeo e eu posso esclarecer para você. Então, pacá, pacá.